Sinto muito, mas hoje eu vou te decepcionar nesse vídeo. Uma pergunta que eu recebo frequentemente é se a ansiedade tem cura. E eu preciso te dizer que não, ela não tem cura. Dei um nó na tua cabeça agora, né? Porque aí tu deve estar ali se perguntando: sim, Aline, mas tu não trabalha com ansiedade? Como é que você está me dizendo que você trabalha com uma coisa que não tem cura? Afinal, o que tu faz então, né? Então assim, ó, calma aí que eu vou explicar para você do que eu estou falando. Eu sou a psicóloga Aline Bedin e eu estou aqui para te ajudar a se libertar das crises de ansiedade e das crises de pânico. E se você quer saber um pouquinho mais sobre o porquê que a ansiedade não tem cura, me acompanha nesse vídeo aqui que eu vou contar tudo para você. O motivo pelo qual a ansiedade não tem cura é um motivo muito simples. É porque, na verdade, a ansiedade é uma emoção. Ela não é uma doença, ela é uma emoção. Então, você nunca vai deixar de sentir ansiedade. Por quê? A ansiedade, sendo uma emoção, ela é uma reação normal do nosso organismo, é uma reação que nos ajuda a nos proteger, nos ajuda a sobreviver. Então, basicamente, o que acontece é que quando você está exposto a algum perigo, a ansiedade é acionada e faz com que você tenha respostas para lidar com esse perigo, para lidar com essa ameaça que está acontecendo. Então, se a gente for pensar lá no início da humanidade, então esses perigos eles estavam mais voltados às situações da natureza mesmo. Então, cair de um precipício, por exemplo, ou ser atacado por um animal. Hoje, com toda a evolução da nossa sociedade, esses perigos são um pouquinho diferentes. Então, você pode ter uma sensação de ansiedade, você pode sentir ansiedade na hora em que você vai fazer uma entrevista de emprego, na hora em que você tem um trabalho para apresentar, ou quando você precisa falar em uma reunião para muitas pessoas. Então, todas essas são situações em que a ansiedade vai sim aparecer e que é normal que ela apareça nessas situações, porque você se sentir ansiosa em função dessas situações faz com que você se prepare melhor para essas situações. Então, ela ajuda você a se sair melhor nessas situações. Então, essa ansiedade não tem cura e a gente nem quer que tenha, porque afinal ela também nos ajuda. Aí, quando a gente pensa, então, na ansiedade, que é a ansiedade patológica, então, que seria daí sim o transtorno de ansiedade, aí esse sim a gente consegue fazer com que ele suma da sua vida, com que ele pare de incomodar você. Então, quando acontece essa ansiedade patológica, esse transtorno de ansiedade acontece quando você tem reações exageradas de ansiedade frente a alguma ameaça ou até mesmo sem ameaça nenhuma. Às vezes é só um pensamento, então seria uma ameaça imaginária. A partir dessa ameaça você já tem uma reação inesperada de ansiedade, uma reação exagerada de ansiedade. Então, essa ansiedade que está atrapalhando o teu dia a dia, que não está te ajudando a melhorar, mas sim atrapalhando o teu dia a dia, essa ansiedade a gente pode tratar e essa ansiedade é aquela que você não precisa sofrer com ela. E para exemplificar, para que fique mais fácil para você entender a diferença entre a ansiedade normal e a ansiedade patológica, vamos imaginar que você tem um carro e você vai dirigir com ele, você vai para outra cidade com ele. Então, você ficar ansiosa porque você nunca foi dirigindo até aquela cidade, porque você não sabe exatamente como vai ser, mas ainda assim você consegue pegar o seu carro e ir, essa é uma ansiedade normal, é uma ansiedade legal que vai te ajudar, que vai te deixar alerta, que vai fazer com que você preste atenção no que está acontecendo para conseguir ir e voltar em segurança. Usando esse mesmo exemplo do ter que ir dirigindo para outra cidade, e falando de uma ansiedade patológica, se você sofre de ansiedade patológica, você não consegue pegar o carro e ir para outra cidade. Mesmo que você saiba que você tem a capacidade técnica para dirigir, os teus pensamentos ansiosos, os medos que você tem em relação ao dirigir, vão fazer você paralisar e você não consegue pegar o seu carro e ir para outra cidade. Então essa seria um exemplo, né? Esse seria um exemplo da diferença entre a ansiedade normal e a ansiedade patológica. A boa notícia disso tudo, então, é que, reforçando aqui, a ansiedade patológica tem sim tratamento e a psicoterapia é o principal tratamento, é o tratamento mais indicado, a psicoterapia voltada para
terapia cognitivo-comportamental. E baseado nisso, eu desenvolvi o método ARM, que é um método que vai ajudar você a entender, a conhecer e a lidar com os sintomas da ansiedade, com as crises de ansiedade, para que você possa aprender a controlar essas crises e deixar essas crises no passado de uma vez por todas. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais sobre esse método, manda a ARM no direct que eu explico mais para você lá no direct. Eu te dou todas essas informações por lá.